Olá, querido professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos a mais um subsídio da nossa Escola Bíblica, promovido pela Comissão de Educação e Cultura da nossa Convenção CEADEMA. É um prazer estar com vocês nesta aula para juntos ministrarmos uma das aulas do primeiro trimestre de 2020. Vamos estudar, continuando a lição escrita pelo teólogo Cláudio Honor de Andrade. Próximo domingo a lição é a de número 6, que vai tratar sobre a sexualidade humana. Um assunto necessário, pertinente à atual conjuntura que nós vivemos, em que, mesmo tendo as nossas convicções cristãs, devido ao inúmero bombardeio de notícias a respeito da sexualidade, ideologia de gênero, opção sexual e por aí vai, a falta de raízes bíblicas, de uma verdadeira convicção de fé, sem sombra de dúvidas, pode comprometer a vida cristã daquele a quem a Bíblia Sagrada o qualifica como débil na fé. Então é dever nosso, como professor da Escola Bíblica Dominical, fortalecermos a fé dos nossos alunos, tirando as suas dúvidas conforme a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Tendo observado que nós vamos estudar uma aula e nós acreditamos que todas as aulas gira em torno de 45 minutos, 50 minutos a 1 hora, o professor precisa, sem sombra de dúvidas, administrar o seu tempo. É necessário estas observações, porque diante de assuntos tão polêmicos, pode haver o surgimento de perguntas e respostas que podem não se encaixar com um verdadeiro objetivo e propósito da nossa revista. Então, compete ao professor fazer algumas observações e administrar o tempo que lhe é cabido para ministrar a lição. 40, 50, 1 hora, fazer bom uso deste tempo para não esvair o tempo com respostas desnecessárias, perguntas também, e administrar o tempo em sala de aula, lembrando aos alunos que a revista tem um objetivo geral e um objetivo específico e ponderar aquilo que é necessário para a devida compreensão da classe. Para isso, o professor precisa ser objetivo, observar quais são os objetivos da revista, ser honesto, ser sincero, não precisa forçar respostas evasivas, mas esclarecer a classe a respeito da objetividade da revista. Além disso, precisa manter os pontos centrais, aquilo que está contido no conteúdo da nossa revista. Tudo bem, é dever nosso enriquecermos o conteúdo, mas nós não devemos, em hipótese alguma, tomar tais conteúdos para nos esquecermos dos pontos centrais da nossa revista. E, acima de tudo, manter o foco, uma vez que compete ao professor a administração do tempo em sala de aula. Tendo feito estas observações, o professor, durante o tempo de aula, não pode terminar a aula sem deixar fixada na mente dos nossos alunos o objetivo geral da revista, ou melhor, da lição de número 6, que é deixar claro que o sexo é obra de Deus para a humanidade. A perversão sexual, a lascívia, a luxúria e qualquer outro pecado relacionado à sexualidade ou à prática do sexo tende a levar as pessoas a pensarem que o sexo não é obra de Deus, é algo maligno. Tanto é que muitos religiosos decidiram tomar algumas atitudes extremas, radicais, para inibir a sua sexualidade, tendo em mente que isto é um ato pecaminoso contra Deus, quando na verdade não é. Então, o objetivo geral da nossa lição de número 6 é deixar claro aos alunos que o sexo é obra de Deus, é criação de Deus para a humanidade. E nós vamos fazer isso aos nossos alunos observando os objetivos específicos da nossa revista ou da nossa lição. O aluno precisa entender a diferença entre sexo enquanto sexualidade ou gênero e sexo enquanto prática sexual, enquanto relação íntima. E compete a você, professor, e permitindo Deus, nós vamos deixar claro a você a diferença entre o sexo como identidade de sexualidade e o sexo como prática, a relação sexual íntima entre um homem e uma mulher.
além de conceituar sexo, outro objetivo específico é os objetivos da sexualidade. Por que homem e por que mulher? E, por fim, encerrar a lição sobre as distorções da sexualidade. Então, vem conosco e vamos aproveitar este subsídio com os objetivos específicos da nossa revista, para que você possa enriquecer aquilo que você tem a oferecer aos teus alunos, ok? Dando continuidade, você precisa levar aos seus alunos no primeiro ponto da nossa revista, cujo título é Deus criou apenas dois sexos. Você precisa manter o foco, a objetividade e deixar claro de antemão a diferença entre sexo e sexualidade, embora sexualidade também seja definida como sexo, mas sexo não é necessariamente a relação íntima. Então, diferencie aos seus alunos ou para os seus alunos, ou defina o sexo enquanto sexualidade. O sexo enquanto sexualidade nada mais é do que a conformação particular que diferencia o macho da fêmea, atribuindo-lhes um papel determinado na reprodução e conferindo-lhes certas características distintivas. Ok? Então, a sexualidade é esta conformação particular. Ao que na nossa revista o autor vai observar é a conformação física, orgânica, celular, particular que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então, primeiro, seu aluno deve entender o que é sexualidade ou gênero, macho e fêmea. Deus criou apenas dois sexos, macho e fêmea. Esta é a teologia de Gênesis. Isto é diferenciado pela sexualidade de cada um, com características específicas, não somente na parte corporal, física, estética, mas o seu papel específico na reprodução humana e conferindo-lhe certas características distintivas, ok? O homem e a mulher é diferenciado por sua sexualidade, detalhes importantes que o diferenciam uns dos outros. Mas há também o sexo enquanto relação íntima. O sexo enquanto relação íntima, nós temos a vida sexual ou o exercício da sexualidade na vida particular. Sexo não está relacionado apenas ao ato conjugal ou apenas à relação íntima entre um homem e uma mulher. É uma vida conjugal ou o exercício da sexualidade, a união entre o sexo macho, o sexo fêmea, macho e fêmea unem-se em uma relação íntima e resulta nisso a prática sexual, o que a Bíblia nos orienta a entendermos a diferença entre sexo lícito e sexo ilícito. Então, sexo enquanto sexualidade é obra de Deus, homem e mulher. Deus os criou, e Deus criou macho e fêmea para desfrutar entre si da prática da sexualidade ou do exercício sexual como resultado de uma relação íntima dentro do matrimônio ou sob a bênção do matrimônio. Primeiro ponto, professor, foque a diferença entre sexo como prática sexual e sexo enquanto sexualidade, que é a diferença entre um homem e uma mulher. Tá ok? O segundo ponto, ou antes de irmos para o segundo ponto, conclua o primeiro deixando claro que Deus criou esses dois sexos, macho e fêmea, e que ele criou o sexo como relação íntima. Não é algo abominável, amaldiçoado. O sexo é coisa boa, vinda de Deus. Mas a semelhança do trabalho, a semelhança da terra, natureza, humanidade, tudo que Deus criou sendo bom se tornou ou passou a estar debaixo da maldição do pecado, como resultado da queda, da desobediência, da rebelião dos nossos pais. E a prática sexual também se tornou corrompida, mas não desprezível na sua totalidade.
A bênção de Deus na prática do sexo, dentro do matrimônio, o sexo, a prática sexual não é algo abominável aos olhos de Deus, pelo contrário, isso promove a glória de Deus. Existem sim pecados relacionados à prática sexual, que para Deus é perversão, que para Deus é totalmente abominável, e isto é apresentado em toda a Escritura Sagrada. Mas a prática sexual dentro do matrimônio é abençoada por Deus. É o resultado da união conjugal entre homem e mulher, macho e fêmea. E os seus alunos precisam entender isso. E lá no final nós vamos dar alguma ideia do que é contrário à vontade de Deus no que diz respeito à prática sexual ilícita. O segundo ponto da nossa revista vai falar dos objetivos da sexualidade. Por que um homem e uma mulher? Por que tem que ser macho e fêmea? Aí a resposta está no primeiro objetivo da sexualidade, que é a reprodução, a procriação. A ideia original de Deus no Éden para o exercício da prática sexual era o aumento da prole, a continuidade da raça humana, e isso se daria como resultado da relação íntima entre marido e mulher, marido-homem, esposa-mulher, não como a perversão ensina hoje com os ideólogos de gênero. Marido, às vezes, é outra mulher. A esposa pode ser outro homem. Deus criou macho e fêmea. E o primeiro objetivo da relação íntima do macho e fêmea é a procriação. Todo ser humano, com exceção de Jesus Cristo, que nasceu e foi concebido e nascido por obra e graça do Espírito Santo, fora ele, todo ser humano, e claro, Adão e Eva e o próprio Cristo, fora estes, todo ser humano é resultado de uma relação íntima entre um homem e uma mulher. Nunca e nem ninguém nasceu como resultado da relação íntima entre pessoas do mesmo sexo. Então, um dos objetivos da sexualidade é a procriação, e isto só é possível mediante a relação íntima entre macho e fêmea. Mas não somente a procriação, a recreação também. Marido e mulher não devem fazer sexo apenas para procriarem, mas para se deleitarem com o ato conjugal, como recreação para o próprio casal. Deus criou homem e mulher, a prática sexual para a procriação, mas também para a recreação do casal. Resultado desta união conjugal, a união entre macho e fêmea, deve resultar não somente em procriação, mas também em recreação para o casal. Caso contrário, depois que marido e mulher tivessem seus filhos, não precisaria mais da relação íntima, mas a relação íntima não tem como objetivo apenas a procriação, mas a recreação como resultado do ato conjugal. E tudo isto resulta num terceiro objetivo da prática ou da sexualidade, que é a glória de Deus. Quando um homem e uma mulher se unem no matrimônio, o resultado da prática sexual destes glorifica a Deus, exalta ao Senhor. Fora isto, é pecado, é abominação, é perversão, é contrário à natureza. A natureza original é a relação sexual entre um homem e uma mulher. Fora disto, a parte disto, é pecado contra Deus. Até o pecado, até a relação íntima entre um homem e uma mulher pode constituir-se pecado contra Deus. E nós vamos ver isso mais adiante. Mas foque nesses pontos, no segundo ponto da nossa revista, sobre os objetivos. A prática sexual que glorifica a Deus deve ser entre um homem e uma mulher, não meramente macho e fêmea, mas quando os dois se tornam uma só carne pela bênção do matrimônio, instituição de Deus, que constitui família, procriação, recriação, e isto glorifica e exalta o nome do Senhor.
Terceiro ponto vai nos apresentar as distorções da sexualidade, como resultado do pecado, da queda. A própria mente do ser humano é entregue aos seus próprios desejos, como vai dizer Romanos, capítulo 1, lá a partir do versículo de número 18, 19, que os homens, tendo conhecimento de Deus, suprimiram esta verdade, substituindo-a pela mentira. Então, no que diz respeito à distorção da sexualidade, é mais fácil você entender porque é o que nós estamos vendo com mais precisão e, se duvidar, até mesmo dentro das nossas igrejas. Questão que precisa ser tratada à luz das Escrituras. Não dispersá-los, não amaldiçoá-los, não lançá-los fora, mas orientá-los conforme a Escritura Sagrada e ajudá-los a vencer esta natureza que faz com que pessoas distorçam o conceito de sexualidade e principalmente da prática sexual como relação íntima. Por exemplo, sexo antes do casamento é fornicação, quando duas pessoas solteiras acabam praticando sexo, é pecado de fornicação. O desejo sexual não é pecaminoso em si, mas o desejo sexual deve ser satisfeito na bênção do matrimônio. Quando um rapaz e uma moça, um homem e uma mulher, estando solteiros, praticam relação sexual, ambos estão cometendo o pecado da fornicação. É o pecado antes do casamento. Mas pode ser que alguém, estando casado, procure sexo fora do casamento. É adultério. É adultério. E o que dizer de uma pessoa casada e uma pessoa solteira cometendo este pecado? O solteiro fornicou, o casado adulterou. Isto é distorção da sexualidade. O sexo, como obra de Deus, deve ser preservado, deve ser louvável, deve promover a glória de Deus. Deus instituiu parâmetros para que a prática do sexo seja benéfica, seja bênção e não maldição na vida da humanidade. Sexo antes do casamento é fornicação. Sexo fora do casamento é adultério. Isto é pecado contra Deus. Mas não somente isto. O que dizer da perversão? O que é a perversão? É esse desvio da natureza. É o contrário daquilo que Deus originalmente criou. Por exemplo, Deus cria homem e mulher. Mas aí vem, por exemplo, o homossexualismo, que envolve o bissexual, o transexual. Existem até aqueles que dizem que não tem sexo nenhum, que aí entra a ideologia de gênero. Não somente relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, mas outras formas de perversão. E deixa eu lhe dar algum exemplo. Você já ouviu falar, por exemplo, na bestialidade? O que é a bestialidade ou zoofilia? Desejo ou prática sexual entre ser humano e animais. Isso é proibido no livro de Levítico. Isso é contrário à natureza, é contrário à vontade de Deus. O ser humano não pode manter relações com animais e isto acontece. Isto é distorção, é perversão, é abominação. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O sexo entre esses dois no matrimônio é bênção de Deus. A parte disto é abominação. Não somente a bestialidade, mas a pedofilia, em que em alguns lugares é legalizado. Temos pessoas no Brasil que defendem esta causa pervertida, que é a prática sexual com crianças. Pedofilia. Você sabe o que é necrofilia? Não se espante, é desejo e práticas sexuais com cadáveres, com defuntos. E isto acontece. E muitas outras práticas que distorcem a sexualidade. Por fim, o sexo vem de Deus. É obra do Senhor. Para o homem e para a mulher, como resultado da união conjugal, procriarem. Não desejam se procriar? Recriarem-se. Vão se divertir fazendo sexo no matrimônio, com a bênção de Deus no casamento. Antes do casamento,
é fornicação. Fora do casamento é adultério. O que distorce, o que perverte, homossexualismo, bissexualismo, transexualismo, mudança de sexo é perversão. Usufruamos da nossa sexualidade, do sexo como relação íntima dentro do matrimônio, para que possamos desfrutar da bênção de Deus nas nossas vidas, ok? Que Deus te abençoe e façamos bom uso do conteúdo desta lição, deixando claro mais uma vez o ponto central do primeiro ponto, que é que Deus é o criador do sexo enquanto sexualidade e do sexo enquanto exercício da sexualidade, mais especificamente a prática sexual, a relação íntima. O segundo ponto, nós vimos os objetivos do sexo: procriação, recriação do casal e glória para Deus. E, por fim, as distorções da sexualidade. Acredite, não é um assunto complicado para apresentar aos nossos alunos que já têm uma convicção de fé, mas pode ser que hajam pessoas com dúvidas, pessoas que podem atribuir isso à possessão demoníaca. É genético, é da natureza humana, como se resolve, como se vence. E aí o professor, com oração e com pesquisas, poderá trazer à luz um devido entendimento conforme a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Mas o que é bíblico criou, pois, Deus macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea. E para que esses dois fossem beneficiados com deleite na criação, Deus cria a prática da relação íntima como resultado da união conjugal, para o deleite, para a procriação, e tudo isso de forma, dentro do matrimônio, glorifica e exalta o nome do Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você, trazendo alguns detalhes a respeito da nossa lição, pontos centrais que precisam ser trabalhados. Tenha uma boa aula, bons estudos e que Deus te abençoe no nome de Jesus.